Olá pessoal, mais um vídeo, tá? E agora vamos ver o princípio de Arquimedes, que é a chamada lei do empuxo. Então vamos ver o que é esse tal de empuxo. Então eu vou começar, tá, vamos supor aqui um recipiente contendo um certo líquido, vamos supor que é água, tá? Então esse líquido aqui tem densidade ρ, e agora aqui eu vou colocar dentro desse líquido um corpo, cuja densidade que eu vou chamar aqui de ρ de C. Então agora eu vou calcular, na verdade, a força entre a parte inferior, tá? A diferença de força entre a parte inferior e a parte superior que atua nesse corpo aqui, que eu acabei de submergir ele em um líquido qualquer. Então na parte de baixo eu vou ter essa força aqui, tá? Que é devido à pressão na parte de baixo. Então se você pega essa pressão aqui, multiplicar pela área da base, eu vou ter a força, tá? Ela atua do fluido para o corpo. Então essa daqui é a força que atua na parte inferior, na parte de baixo. E eu agora vou calcular a força que atua na parte de cima desse corpo aqui, tá? Então essa força na parte de cima é oriunda dessa pressão. Então se eu multiplicar essa pressão pela área da base, eu vou ter a força ponta do fluido para o corpo. Então, ó, vou pegar esse cilindro, vou colocar ele aqui fora, tá? Então cheguei à seguinte conclusão. Na parte de baixo eu tenho a força F2, que aponta de baixo para cima, e na parte de cima do cilindro eu vou ter a força F de 1, tá? Que aponta de cima para baixo. As forças na lateral do cilindro eu não vou me preocupar, tá? Que elas se anulam. Agora essa força aqui, ó, é diferente dessa. Ela não se anula não. Então vamos ver isso, ó. Vamos calcular quanto é que vale F2 menos F1, tá? Que é essa diferença de força na vertical devido a essa diferença de pressão entre o ponto 2 e o ponto 1, separado por uma distância ou uma profundidade h, que esse h aqui é a altura do cilindro, tá? Que eu coloquei. Então, ó, calculando essa diferença de força, eu tenho aqui F2 menos F1. Então, pegando aqui essa diferença, força é pressão vezes a área, tá? Então F2 é a pressão no ponto 2 vezes a área da base, eu tenho a força. E no ponto 1 é pressão no ponto 1, que é essa pressão aqui, tá? Vezes a área. Então, já que a área da base aparece aqui nesse termo e aparece aqui, ó, eu coloquei ela em evidência. Então, vai ficar P2 menos P1. Agora, vamos lá, pessoal. Da equação lá atrás, que a pressão no ponto 2, que é esse ponto aqui, é igual a pressão no ponto 1, que é daqui para cima, mais ρgh, onde esse ρgh é o peso por área dessa coluna aqui de água, vamos supor. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó, vou passar P1 para o outro lado, ele vai negativo, e descobrir quanto é que vale P2 menos P1. Aí vou jogar aqui, ó. Então, P2 menos P1 é ρgh, que eu vou jogar aqui nessa expressão, tá? E com isso, ó, só mudei um pouco a ordem, tá? Então, tem um ρ, G, e aqui ficou o H vezes o A, tá? Que já está em evidência. Então, essa diferença de pressão é ρgh vezes o A, o Azão, que era da base. Então, aqui eu identifico, pessoal, que esse produto da altura do cilindro pela área da base é o volume, não é isso? É o volume do cilindro. Então, eu vou trocar Hzinho vezes Azão por V, que é o volume. Então, olhando aqui, ó, reparando bem, eu tenho que densidade vezes volume é uma massa, que nesse caso aqui, ó, é a massa desse fluido, tá? Vezes G, que é a gravidade, então eu tenho aqui massa vezes G é peso. Então, ó, essa diferença de força entre a parte de baixo e a parte de cima, a gente chama de empuxo, tá? Então, isso daqui é o empuxo. E o empuxo, como vocês podem ver, ele é numericamente igual, tá, ao peso da massa de fluido que foi deslocado pelo volume do corpo que você acabou de submergir. Então, isso é chamado de empuxo. Então, o empuxo ele é numericamente igual ao peso de fluido que foi deslocado pelo volume do corpo submerso. Então, vou escrever empuxo não mais dessa forma, F2 menos F1, tá? Vou escrever assim, dessa maneira aqui, ó, como está aqui. Densidade vezes o volume submerso vezes G, onde G é a gravidade. Está aqui, que é essa expressão. Então, essa que é a chamada força de empuxo. Então, é a densidade do fluido, tá? Que é esse daqui. Se for água, é a densidade da água. V é o volume submerso do corpo.
que você pode ter colocado esse corpo não completamente submerso, mas parcialmente submerso, por isso que eu chamo de submerso, e G, que é a gravidade. Então está aqui quem é quem, tá? Então vocês observem que o empuxo ele não depende da densidade do corpo, certo? Mas sim da densidade do fluido e do volume do corpo que você submergiu. Então, essa força aqui, eu agora não preciso mais escrever, ó, F2 menos F1, porque isso já é o empuxo. Então, eu troco essas duas forças por essa, que é a chamada de empuxo, tá? Então, o empuxo, ele é F2 menos F1, que por sua vez isso é igual ao peso do volume de fluido que foi deslocado pelo volume do corpo submerso. Então, tenho aqui uma pequena definição do que é o empuxo, tá? Então, todo o corpo, parcialmente ou completamente submerso em um fluido, estará sujeito a uma força de empuxo, atuando de baixo para cima, como vocês podem ver aqui, ó, de baixo para cima, cujo módulo é numericamente igual ao peso do volume de fluido que foi deslocado pelo volume do corpo submerso. Então, isso daqui é o peso, tá? É o peso de fluido que foi deslocado pelo volume do corpo submerso. Isso é chamado de empuxo, tá? Então, o mais importante aqui é saber quantificar o empuxo e saber que ela atua de baixo para cima. Então, agora, para ficar bem claro, tá? Apenas o volume submerso é que contribui para a força de empuxo. Então, se eu pegar aqui um corpo, um cilindro, que é esse daqui, ó, e aqui observo que apenas o volume dele é que está abaixo da linha d'água e o resto está externo, tá? Que está exposto, vamos supor. Então, apenas o volume submerso, que esse daqui, é que vai contribuir para a força de empuxo, porque a força de empuxo é densidade vezes o volume submerso vezes a gravidade. Então, aqui eu posso dizer, ó, que o volume total do corpo é o volume submerso, que é esse daqui, mais o volume exposto, que eu chamo que essa parte aqui vai ficar acima da linha d'água. Então, tá aqui, pessoal, uma legenda de quem é quem. E o outro caso, então aqui eu vejo o seguinte, ó, que nessa situação aqui, tá, o volume submerso é menor do que o volume total do corpo. Pega outro caso. Agora eu vou pegar esse corpo aqui, ó, coloquei ele completamente submerso. Então agora aqui nessa situação, eu vou ter que o volume submerso coincide com o volume total do corpo, tá? Então, quer dizer que o volume exposto, que fica acima da linha d'água, é zero, não existe. Ele está completamente submerso. O volume submerso coincide com o volume total do corpo, tá? Então, vamos lá. Então, novamente, pessoal, para reforçar, tá? De novo, a definição de empuxo, vocês leiam. O empuxo é isso, é a densidade do fluido vezes o volume submerso do corpo vezes G, que é a gravidade. Então aqui está quem é quem. Então, e lembrar que essa força de empuxo é devido à força na parte inferior menos a força na parte superior, que atua no corpo que você submerge em um fluido qualquer. Então tá aqui, ó, aqui um desenho esquemático, tá, do empuxo. Então tenho aqui três situações, A, B e C. Então, para o mesmo volume, no caso A, eu tenho aqui, ó, que o volume submerso é apenas essa fração aqui. No caso B, o volume submerso já é maior do que no caso A. E no caso C, o volume submerso coincide com o volume total do corpo, tá? Então, já que a força de empuxo é proporcional ao volume submerso, quem tem maior volume submerso vai ter maior força de empuxo atuando sobre o corpo. Então, nessa situação aqui, entre A, B e C, eu tenho que o caso C, a força de empuxo é maior do que a do item B, e que, por sua vez, o item B, a força de empuxo, é maior do que a do item A, porque do item B tem maior volume submerso se comparado com o item A. Tá? Então, força de empuxo é isso. Então, nunca esquecer que apenas o volume submerso é que vai contribuir para a força de empuxo. E essa força de empuxo ela é numericamente igual ao peso de fluido que foi deslocado pelo volume do corpo submerso. Então, tá aqui, né? Já falei que apenas o volume submerso
é que vai contribuir para a força de empuxo. Então, força de empuxo no caso C é maior do que no caso B, que é maior do que no caso A. Então, pessoal, novamente, condição para flutuabilidade. Já que agora eu descobri essa nova força, na verdade é só você evitar escrever F2 menos F1. Isso já é o empuxo, tá? Então, ó, quando eu coloco um corpo dentro de um líquido qualquer, eu já percebi que eu tenho atuando sobre ele essa tal força de empuxo. Então, vamos analisar, com esse caso aqui, ó, a aceleração, tá? Calcular a aceleração do corpo quando você coloca ele submerso em um fluido qualquer. Então, calcular a aceleração, já vou colocar aqui o diagrama de corpo livre. Eu vou ter aqui a força de empuxo, que atua nesse corpo aqui, ó, essa bola, vamos supor. Força de empuxo e a força-peso, mas eu tenho apenas essas duas forças. E lembrar que a força de empuxo já é F2 menos F1, tá? Não preciso mais colocar aquela força. Então, tenho duas forças externas, desprezando a resistência do ar, tá? E agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que ela diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante, tá? Que eu vou chamar de AY. Então, empuxo para cima, positivo, força-peso para baixo, negativo. É o que vocês podem ver aqui. Então, isso é igual a massa vezes a aceleração, tá? A massa é a massa do corpo, de densidade ρc. E agora é só ver aqui, ó, pessoal. Força de empuxo é densidade do fluido vezes o volume submerso, que nesse caso aqui é conhecido como volume total do corpo, vezes G, que é a gravidade. Esse aqui é o empuxo, menos a força-peso. A força-peso aqui, ó, é massa vezes G, onde massa do corpo, estou escrevendo assim, tá? É densidade vezes o volume, né? Então aqui é a densidade do corpo, que eu estou chamando de ρc, volume, que coincide com volume submerso. Então isso aqui é massa vezes G, eu tenho a força-peso. Isso é igual a massa novamente, a massa do corpo, que vale ρc vezes V, vezes a aceleração resultante, que eu estou chamando de AY. Então, ó, essa aqui é a aceleração, tá? Que agora eu vou isolar ela. Pessoal, aqui eu posso simplificar essa equação, porque o volume aqui, ó, posso passar esse volume dividindo. Quando eu passo ele dividindo o lado esquerdo, eu cancelo esse e o de baixo, não é isso? Então o volume vai embora, então fica com essa expressão aqui, ó, e eu vou passar novamente a densidade do corpo dividindo, certo? Quando eu faço isso, ó, vou ficar com essa expressão, tá? Que eu posso simplificar mais ainda. Pega isso daqui, ó, densidade do fluido pela densidade do corpo. E aqui, densidade do corpo pela densidade do corpo dá 1. Tá? Então, é isso daqui, ó, simplificada. Tá? Então, essa é a aceleração, tá, que um corpo vai estar sujeito quando você coloca ele submerso em um fluido de densidade ρ, onde ρc é a densidade do corpo. Então, ela tem esse valor aqui. Então, ó, com esse valor, a gente vai, com essa aceleração, vamos analisar três situações. A primeira delas é quando o sinal da aceleração é positiva. Tá? Então, e a segunda quando for negativa, e a terceira quando for zero. Tá? Então, aqui só de novo, para relembrar, força de empuxo e a definição de empuxo. Então, pessoal, três casos. O primeiro caso é esse daqui, a aceleração positiva. Então, está aqui a aceleração, tá vista anteriormente, e eu vou impor que isso daqui, ó, é maior do que zero. Se é maior do que zero, então continuando aqui eu posso passar o g dividindo, 0 sobre g dá zero, e depois eu passo, ó, esse menos 1 para o outro lado, ele vai positivo. E aqui eu descubro, com essa inequação aqui, ó, que essa quantidade aqui vai ser positiva quando a densidade do corpo for menor do que a densidade do fluido. Ou seja, quando o corpo que você colocar for menos denso. Tá? Então, nessa situação aqui, ele vai ter uma aceleração positiva. Positiva quer dizer que ela aponta para cima. Tá? Então, aqui já descobri que eu vou ter essa situação aqui, ó, quando o corpo for mais leve do que o fluido. Então, quando o corpo for menos denso que o fluido, se ele é solto no fundo aqui, por exemplo, ele irá subir com essa aceleração aqui, tá? Com esse valor aqui, até a superfície. Então, é isso que acontece, ó. Quando eu solto ele aqui, estou segurando ele. Quando eu solto, ele vai subir acelerado, tá? Com esse valor aqui. Então, ele sobe
chega até a superfície, e quando chega na superfície ele para, tá? Fica em equilíbrio. Aí a pergunta é, então nessa situação aqui, ó, quando o corpo é menos denso do que o fluido, quando ele chega aqui na superfície, ele vai ficar em equilíbrio. Então quando ele fica em equilíbrio, essa situação aqui eu posso calcular a fração do volume do corpo que vai ficar abaixo da linha d'água, que eu chamo de volume submerso. Então posso calcular a fração do volume submerso, que é volume submerso pelo volume total do corpo, tá? Da seguinte forma, impondo a condição de equilíbrio estático. Ele aqui subiu, está em equilíbrio. Então nessa situação aqui eu vou ter o seguinte, que é a força de empuxo, fazendo o diagrama de corpo livre, que já está aqui na verdade, tá? É a força de empuxo para cima e o peso para baixo. E a primeira lei de Newton diz que quando o corpo está em equilíbrio é porque a força resultante é igual a zero, tá? Então, força resultante é isso, é empuxo para cima positivo, peso para baixo negativo. Se isso daqui é igual a zero, descubra que o empuxo é igual ao peso. Então, o empuxo é isso daqui, tá? É a densidade do fluido vezes volume submerso vezes G. E o peso é a massa do corpo vezes G, tá? A massa do corpo e a densidade do corpo pelo volume total, vezes G. Então, G some. Ó, daqui do lado eu posso cancelar com outro. Então, isolando, ó, eu vou ter o seguinte. Passando esse V para o outro lado, ele vem dividindo. Aí descubro isso. Ó, aqui é a fração. Tá vendo? Aqui é a fração do volume submerso. Onde essa fração é o volume total. Volume submerso pelo volume total. Isso, por sua vez, ó, é igual à densidade do corpo pela densidade do fluido. Tá? Então, essa razão aqui, ó, lembrar, é menor do que 1. Então, isso aqui é chamado de fração do volume submerso. Então, quando eu tenho uma situação aqui de um corpo que é mais leve ou menos denso do que um líquido, água, por exemplo, se você colocar esse corpo na água, ele vai, na superfície aqui, ó, ele vai ficar flutuando. Se você colocar no fundo e soltar, ele sobe. Tá? Quando ele sobe, sobe acelerado, com esse valor aqui. Quando ele sobe, chega aqui na superfície, ele vai ficar em equilíbrio, com esse volume aqui, ó, abaixo da linha d'água. E essa fração do volume que fica abaixo da linha d'água pelo volume total, né? Isso é igual à densidade do corpo pela densidade do fluido, que é essa expressão aqui. Então vamos ver depois um exemplo, tá? Então olha só o que acontece quando você coloca gelo em água. O gelo ele possui uma densidade de 920 kg por metro cúbico. Essa é a densidade do gelo, tá? Que é água no estado sólido. Então, quando você pegar um cubo de gelo e colocar em água líquida, você vai ver o seguinte, ó, qual é a fração do cubo de gelo que fica abaixo da linha d'água, certo? Que fica aqui submerso. Só isso. Calcular a fração do volume submerso de um cubo de gelo. Então, esse gelo é colocado em água, dado que a densidade do gelo é 920 kg por metro cúbico. Então vamos lá, pessoal. Essa aqui que é a relação, tá? Aqui é a fração do volume submerso, que é igual ao volume do corpo, densidade do corpo, pela densidade do fluido. Aqui é o gelo e aqui é a água. Tá? Então agora é só substituir os números. Então essa fração aqui vai ser densidade do gelo, 920 kg por metro cúbico, e a densidade da água é 1000. Então aqui dá 0,92. Ou seja, então se você colocar um cubo de gelo em água, você vai observar aqui em torno de 92%, tá, do volume do cubo de gelo vai estar abaixo da linha d'água. Então, se 92% fica abaixo da linha d'água, você vai ter na parte externa o volume exposto 8%. Tá? Então, aqui eu vou ter 92% e aqui que vai ficar à mostra apenas 8%. Tá? Então, quando eu vejo um cubo de gelo, eu só vejo apenas, tá? Se eu vejo que está acima da linha d'água, apenas 8%. E é por isso que tem aquele ditado, pessoal, é só a ponta do iceberg. Porque se você visualizar um iceberg, tá? Você está vendo apenas em torno de 8% dele. Todo o resto dele está abaixo da linha d'água, em torno de 90%. Vai estar abaixo da linha d'água, tá? Tá aí o ditado, é só a ponta do iceberg. Então o pior está embaixo. Então tá aqui, pessoal, novamente, outro caso. Um pedaço de madeira foi colocado em água, ficando com 60% do seu volume, tá? Acima do nível d'água.
calcule a densidade dessa madeira. Então a situação é essa, você tem aqui um copo, aí você colocou um pedaço de madeira em forma de um cilindro, e você observou, vamos supor que foi visualmente, tá? Que em torno de 60% fica acima da linha d'água, e como consequência então, ó, 40% vai estar abaixo, né, submerso. Quanto equivale a densidade dessa madeira? Então tá aqui, ó, vou usar de novo essa mesma expressão, tá? Então a fração do volume submerso, isso é igual à densidade do corpo, que nesse caso aqui é a madeira, pela densidade do fluido, que nesse caso aqui é a água. Então, ó, sabendo que 60% ficou acima, então eu vou ter abaixo 40%, que equivale a 0,4. Então 0,4, isso daqui é igual à densidade da madeira pela densidade da água. E agora é só isolar quem é rho de C, que é a densidade da madeira. Então é só passar então nesse caso aqui, ó, a densidade da água multiplicando. Então eu tenho 0,4 vezes 1000 dá 400. Então essa seria a densidade da madeira, 400 kg por metro cúbico. Então pessoal, aqui seria uma forma, mais uma forma, tá, de se medir densidade. Dessa maneira aqui, então você poderia colocar em água e ver qual é a fração do volume que fica submerso, ou o volume que fica exposto, porque se você conhece esse, você conhece de baixo, dado que você conheça, né, o volume total do corpo. Então, vamos ver outra situação aqui, ó, de novo. Se você colocar um cubo de gelo em água no fundo, ele sobe. Nesse caso aqui, ó, para esse cubo aqui não subir, tá? Eu amarrei ele com a corda no fundo. Então a pergunta é, quanto é que vale a tração nessa corda? Tá? Dado que esse cubo de gelo aqui tem uma aresta de 10 cm. Então é isso, calcular a força de tração no cabo que mantém o cubo de gelo preso. Então, vamos lá. Calcular a força. Nesse caso aqui é a força de tração. Calcular a força é fazer o diagrama de corpo livre, tá? Diagrama de corpo livre e aplicar as leis de Newton. Então, ó, diagrama de corpo livre, você pega o corpo, isolar ele e colocar sobre ele as forças externas. Aí eu vou ter aqui, ó, é só para relembrar, a densidade do gelo é 920 kg por metro cúbico, tá? Então tem uma força-peso, que é o peso do cubo de gelo. Eu vou ter aqui a força de tração, tá? Que é devido ao cabo. Então a força de tração aponta do corpo para o cabo, tá aqui ela, porque o cabo deve estar tracionado. E agora tem essa força de empuxo, tá? Que ela atua sempre para cima. Então tá aí, pessoal, 3 forças que atuam no cubo de gelo. Então, se o cubo de gelo tem equilíbrio, é porque a força resultante nesse eixo aqui, ó, é igual a zero, tá? Então agora eu vou aplicar a primeira lei de Newton, impondo a condição de equilíbrio estático. Somatório das forças externas é igual a zero. Então tenho aqui a força-peso para baixo. Na verdade, vamos começar pelo empuxo. Positivo, porque ele está apontando para cima. E agora eu tenho para cima positivo. Força de tração para baixo, negativo. Força-peso para baixo, negativo. Isso daqui, pela primeira lei de Newton, é a força resultante, que é igual a zero, tá? Pela condição de equilíbrio estático. Então agora é só isolar aqui a tração. Então vou passar a tração para o outro lado. Ela vem positiva, tá? E aqui fica empuxo menos o peso. Então agora é só calcular quanto é que vale o empuxo e depois calcular quanto é que vale o peso e está feito. Então, ó, o empuxo, repetir a expressão, o empuxo é igual a densidade do líquido, que aqui é da água, tá? Vezes o volume submerso, que coincide com o volume total do corpo, porque o cubo de gelo está completamente abaixo da linha d'água, vezes G, que é a gravidade. E a força-peso é a massa, tá, do cubo de gelo, vezes o volume, isso aqui é a massa, tá? Densidade vezes volume, vezes G, né? Aí eu tenho a força-peso. A densidade do gelo eu tenho, já tá aqui ela, 920 kg por metro cúbico, tá? E só me resta conhecer o volume. Mas o volume eu posso obter a partir da aresta, porque esse cubo aqui aqui é um cubo, tá? O volume de um cubo, a aresta é o cubo, tá? Que eu vou usar aqui o volume, lembrar, em metro cúbico. Então essa expressão aqui, ó, simplificando ela, já que o volume aparece aqui, volume vezes G aparece aqui e aparece aqui, aí coloquei em evidência ele. Então fica a densidade da água
menos a densidade do gelo. Então agora calcular o volume do cubo de gelo, tá? Que é a aresta ao cubo. Então 10 centímetros é equivalente a 0,1 metro elevado ao cubo. Fica isso daqui, tá? Em notação científica. 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Então vou pegar esse volume, vou jogar aqui, ó, e tá feito, tá? Então aqui a densidade da água, que é 1000 kg por metro cúbico, menos a densidade do gelo, 920 kg por metro cúbico, vezes o volume, que eu acabei de descobrir, vezes G, tá? Que é 10. Então, fazendo essa conta aqui, ó, eu vou descobrir um valor de 0,8 newton. Tá? Então, a tração no cabo é essa, é um valor bem pequeno, né? 0,8 newton é a tração que você precisa para manter esse cubo de gelo preso no interior do fluido, ou seja, no interior da água. Então, pessoal, vendo aqui, ó, falando um pouco sobre o gelo, como vocês podem ver aqui, ó, eu acho que todo mundo já percebeu que normalmente quando você coloca uma latinha de refrigerante, tá, no congelador, esquece ela e ela congela, ela estufa. O estufa, o estoura, tá? Então ela estoura pelo seguinte fato. Vamos ver aqui quanto é que vale o volume do líquido. O volume de um líquido qualquer, ó, por essa relação aqui, vamos supor, o volume de água que está dentro da latinha, tá? O volume de água vai ser a massa do refrigerante pela densidade, porque o refrigerante é composto basicamente por água, certo? Por água. Então, o volume do refrigerante no estado líquido vai ser a massa pela densidade, que vale 1000 kg por metro cúbico. E quando essa água congela, quando o refrigerante congela, veja, então vou chamar de volume do sólido, que vale a massa, que é a mesma, tá? Pela densidade, só que agora aqui ó, a densidade do gelo é menor do que a da água líquida, tá? Então, quando você pega essa razão aqui, ó, do volume sólido, divide pelo volume da parte líquida, quando estava líquido, tá? Você vai obter isso, ó. Então, fazendo aqui a conta, a massa vai embora. Então, seria equivalente a 1000 dividido por 920. Então, fazendo essa conta, eu vou obter um valor de 1,09. Ou seja, o volume do gelo ele aumenta em 9% do volume anterior dele quando ele estava líquido. Então, é por isso que quando você coloca aqui, ó, esse volume aqui, ele congela, quando a massa, ou a água congela, o volume dela aumenta. Aí aumenta tanto que ela estufa a lata. E de vez em quando estoura, tá? Estoura por isso. Porque o volume do gelo é maior do que o volume da água líquida. Por isso. Então, aqui algumas densidades, né, que eu coloquei naquela tabela anterior de algum sólido. Então, o segundo caso. O segundo caso é quando essa aceleração aqui, ó, ela é negativa. Negativa quer dizer que quando você colocar um corpo aqui, ó, ele vai descer, certo? Descer. Então, de novo, ó, vou impor que isso daqui é menor do que zero. Menor do que zero, posso passar o G dividindo 0 sobre G dá zero, que fica assim. Como consequência, eu vou passar agora esse menos 1 para o outro lado. Ele vem positivo, ó, e daqui descubro. Então, agora eu vou passar esse ρC para o outro lado, multiplicando. Quando faço isso, ó, então eu vou ter que, quando a densidade do corpo for maior do que a densidade do fluido, se você soltar ele aqui, ó, ele vai descer acelerado, tá? Com esse valor aqui. Então, ó, essa aceleração eu posso calcular ela, e aqui eu vi isso, então ele desce. Então, se eu pego esse corpo aqui e solto ele, ele vai descer até o fundo. Então, ele desce quando ele for mais denso. Então, ó, se você colocar, por exemplo, um pedaço de ferro, cuja densidade do ferro é quase que 9.000 kg por metro cúbico em água, que é 1000 kg, o ferro desce. Ou qualquer corpo que você colocar que seja mais pesado do que o líquido, a água, por exemplo, ele desce, tá? Vai descer até o fundo. Então, por exemplo, aqui, na tabela anterior eu coloquei, ó, vou voltar à tabela anterior, não vou voltar lá não. Eu coloquei algumas densidades, tá? Então, se você colocar o que for mais denso e colocar em água, ele desce. Então, essa situação é isso, tá, pessoal? É que quando ele desce, é porque quando o peso dele é maior do que o empuxo, né?
Então você vai ter uma força líquida resultante apontando para baixo. Aí ele desce acelerado, tá? Com esse valor aqui. Eu posso até calcular quanto é que vale essa aceleração aqui, ó. Que é essa expressão aqui, tá? Então, tá aqui a situação. E veja, só curiosidade, né? A nossa densidade ela é um pouquinho maior do que a densidade da água. Nossa densidade é mais ou menos isso, tá? Um valor médio, tá? Não tem um valor preciso não, porque depende de cada pessoa. Pegando o valor médio, seria mais ou menos 1080 kg por metro cúbico. Então, quando você entra na água, que é 1000 kg, você afunda. É por isso, pessoal, que quem tem o chamado mar morto, tá? O mar morto tem uma densidade da água, que é devido aos sais minerais, que é bem maior do que esse valor aqui, ó. Então, essas pessoas conseguem flutuar na água do mar morto, chamado mar morto. Então, se você entrar num líquido cuja densidade seja maior do que a sua, você vai flutuar, não vai afundar. Novamente, na tabela aqui, tá? De algum objeto com densidade maior do que a densidade da água, por exemplo. Pegar um pedaço de ouro e colocar aqui na parte da água, aqui no topo e soltar, ele desce, porque ele é mais denso. O ouro, o chumbo, né? Tudo isso daqui é mais denso do que a água. Com exceção, como a gente viu, do gelo e da madeira. Que se você colocar aqui, ele vai depois ficar flutuando aqui. Então, isso explica porque que o corpo desce, tá? Se ele for mais denso. Então, se você fizer um teste em casa, pegar um copo d'água e colocar um objeto e ver que ele desceu, é porque ele é mais denso do que a água. A água, pelo menos eu sei a densidade, vale 1000 kg por metro cúbico. Então, se ele desce, eu posso garantir que ele é mais denso, é maior. Então, até mesmo, pessoal, se eu colocasse mercúrio líquido, tá? Mercúrio líquido é isso. A densidade do mercúrio é 13.600 kg por metro cúbico. Se você colocar uma gota aqui na água, ele vai descer, porque ele é mais denso. Então, nessa situação, quando o corpo é mais denso, eu posso definir o peso aparente. O peso aparente é o que a gente vai ver agora, tá? Então, quando eu tenho aqui um corpo amarrado por uma corda, tá? Atração nessa corda aqui, ó, fazendo diagrama de corpo livre, eu vou ter o peso para baixo e a atração na corda, tá? Nesse caso aqui eu descubro, né, pela condição de equilíbrio estático, que a atração coincide com o peso, que é o peso gravitacional do corpo. Agora tudo muda quando você coloca esse corpo, ó, dentro d'água. Vamos supor, dessa forma aqui, ó. De novo, eu tenho aqui o corpo pendurado por um cabo, e agora eu vou colocar esse corpo dentro de água, por exemplo, de um copo d'água. Então agora a medição que eu vou ter aqui na tração no cabo vai ser diferente dessa. Então o que acontece é isso. Fazendo novamente o balanço de força, tá? Desse corpo de densidade Rosset, eu vou ter a força-peso, tenho aqui a força de tração, que é exercida pelo cabo, e eu tenho essa força de empuxo, que atua sempre de baixo para cima, tá? Então, de novo, ó, corpo está em equilíbrio, impor a condição de equilíbrio estático, força de empuxo para cima positivo, peso para baixo negativo, tração para cima positivo, isso é igual a zero. Então daqui, ó, isolando quanto é que vale a força de tração, então vou passar o empuxo para o outro lado, ele vai negativo, peso vou passar para o outro lado, ele vai positivo, tá? Então essa força de tração eu chamo de peso aparente. Então peso aparente é peso real menos a força de empuxo, tá? Tá aqui. Então quando o corpo é mais denso do que o líquido, eu posso definir o peso aparente. Então, ó, é isso que a gente sente, tá? Quando a gente entra na água, não é? Quando a gente está na água, a gente fica pulando, parece até que a gente é aqueles astronautas na Lua, tá? Isso porque o nosso peso aparente é bem próximo de zero, porque a força de empuxo, que é todo o nosso corpo, é bem próxima da força-peso, tá? Então, nosso peso aparente é quase que zero. Se o peso aparente fosse zero, a gente ia flutuar na água, tá? Então, a gente não flutua, tá? Mas nosso peso é quase que zero, nosso peso aparente. Pessoal, tem pessoas, né, que conseguem flutuar em água, tá? Então, isso porque a densidade dela se aproxima da densidade da água, ou que ela tem um peso aparente zero. Então, essa expressão aqui, ó, só é válida, tá? Quando o corpo é mais denso do que o fluido. Então, tá aqui, é por isso que a gente, quando entra numa piscina,
a gente aparenta ser mais leve. Você fica pulando, né? Isso porque o empuxo vai diluir o seu peso gravitacional. Então, vamos ver alguma aplicação. Vamos supor que eu tenho aqui uma estátua, uma réplica de bronze. Veja, eu tenho aqui uma estátua feita de bronze, mas esse bronze aqui, ó, essa estátua não é maciça não. Porque se ela fosse maciça, eu nem me preocupar em calcular, por exemplo, o volume dessa estátua aqui. Porque eu ia pegar a relação de, já que eu sei a massa, se aqui é a densidade do bronze que eu posso pegar na tabela, o volume eu posso obter. Tá? Mas nesse caso aqui, ó, a estátua não é maciça não. Então tem aqui uma estátua feita de bronze, que não é maciça. Aí eu coloquei em água, tá? Vamos supor que eu coloquei em água aqui, ó, mergulhado em água. Essa tração não cabe, eu posso medir, tá, com o dinamômetro, que nesse caso aqui ela vale 6 N, vamos supor. Aqui a massa da estátua, e eu quero saber do item A. Quanto é que vale o volume externo dessa estátua aqui, ó? Esse volume aqui, tá? Externo. Sabendo que a tração no cabo é 6 N. E o item B, quanto é que vale a densidade aparente dessa estátua? Então, densidade aparente, basicamente é isso. É a massa pelo volume que eu vou calcular no item A. A massa foi dada, que é esse valor aqui. E vamos fazer, ó. Então, a solução do item A é você pegar a estátua, calcular, vou fazer diagrama de corpo livre, impor a condição de equilíbrio estático. Tá? Então, eu tenho aqui as forças externas que atuam nela, força peso para baixo, tração no cabo para cima e a força de empuxo para cima. Então, que basicamente é isso, pessoal. Tração no cabo é o peso aparente, que é o peso real, menos a força de empuxo, tá? Então, fica isso daqui. O peso da estátua é massa vezes G, tá? Que é isso daqui, tá? Massa do corpo vezes G. E a força de empuxo é a densidade, que é, lembrar que é a densidade aqui da água, vezes o volume submerso, é o que eu quero encontrar, ó, esse volume aqui, que é conhecido como volume total do corpo, tá? Porque a estátua está completamente toda dentro d'água, vezes G. Então a tração foi dada, 6 N, e eu quero descobrir quanto é que vale isso. É isolar ele, tá? Isolar o volume. Então vou passar, ó, esse termo aqui para o outro lado, ele vem positivo, e esse termo aqui, ó, passar para o outro lado da igualdade, ele vem positivo, e a tração vou levar para o outro lado, ela vem negativa. É o que está aqui, ó. Então, passado para o outro lado, o que eu fiz aqui foi isso. Foi depois passar o ρ e o g dividindo. Tá aqui ele. Então, aqui já dei um passo a mais, né? Então, o volume submerso é a massa da estátua, que eu chamo massa de C do corpo, vezes g, aqui é o peso, menos a tração pela densidade da água vezes g, tá? Então, colocando aqui os números, eu vou ter peso, massa vezes g, aqui dá 0,75 kg, tá? Vezes G, que é 10, dá 7,5 N. Então, aqui dá 7,5 N, menos a tração, que é 6 N, dividido por 1000 vezes G. Então, aqui dá 1,5, né? Dividido por 10.000, que é isso? 1,5 vezes 10 elevado a menos 4 metro cúbico. Esse, então, é o volume dessa estátua. Tá? Esse é o volume dessa estátua. Pessoal, a gente poderia calcular esse volume da seguinte forma. Tentar marcar, antes de você colocar a estátua, qual era o nível d'água. E quando você colocar a estátua, você vai ver que esse nível vai subir um pouquinho, tá? Então você poderia ver o seguinte, o nível que sobe é o multiplicado pela área da base, é o volume, né, da estátua que você acabou de colocar. Poderia fazer dessa forma, tá? Mas quando é um volume pequeno, isso não é preciso não. Porque a água aqui, ó, ela produz uma certa, devido à chamada de adesão, ela forma aqui tipo uma rampa, algo assim, fica inclinado. Aí você não sabe direito onde é que está o nível da água. É difícil de visualizar. Então, porque a água interage, né, com o vidro do recipiente. Isso é chamado de adesão, tá? Que é a força elétrica. Então, está aqui feito. É a forma mais precisa de você calcular dessa maneira aqui, ó. Mede essa tração no cabo pelo dinamômetro. A massa você mede fora da estátua. Tá vendo? Bem simples.
Até posso pensar isso como experimento, para calcular volume, ou calcular também densidade, né, se fosse o caso. Então está feito o item A e o item B, calcular a densidade aparente, que é usar essa expressão aqui da densidade, que é massa pelo volume. Então item B, massa pelo volume, a massa é 0,75 kg, tá? Que aqui é em grama, vou converter para quilo, é só dividir por 1000. E o volume é o que eu acabei de calcular. Então aqui ó, deu 5.000 kg por metro cúbico. Essa é a densidade dessa estátua, tá? Então eu concluo que ela não é maciça, porque ó, se eu pegar na tabela a densidade do bronze, é mais ou menos isso. É quase que 9.000 kg por metro cúbico, tá? E aqui eu descobri 5.000. Então, ela não é maciça. Aqui no interior dela é oca. Deve ter vazios. Com certeza tem vazios. Porque se ela fosse maciça, seria isso daqui. Então, está feito uma aplicação. Terceiro caso. Terceiro caso ó, é quando a aceleração é nula. Tá? É quando isso daqui ó, é zero. Então, se você pega esse corpo, coloca ele aqui e soltar, ele fica. Ele fica onde você deixar, tá? Completamente submerso. Então, isso daqui acontece quando a densidade do corpo coincide com a densidade do fluido. Então, se você colocar ele submerso, ele fica. Nem desce, nem sobe. Se você coloca ele aqui ó, parcialmente submerso, ele desce, até ficar completamente submerso, tá? Então, é quando a densidade do corpo e a do líquido são iguais. A força-peso nessa situação aqui ó, é igual ao empuxo. Pessoal, então vamos ver algumas aplicações, tá? Sobre a força de empuxo. Então, aplicações é isso. Ó. Força de empuxo. Eu quero falar quase que sobre os navios, tá? Então, aplicações aqui do empuxo. No navio. Então, vamos ver um pouquinho sobre a flutuabilidade dos navios. Eu quero falar depois do submarino, tá? E vamos ver. Então, ó, quando você tem um submarino, um navio, quer dizer, flutuando em água. Então, fazendo aqui o balanço de força, né? Eu tenho aqui a força-peso do navio, que sempre vai existir, que é a massa total pela gravidade. E agora eu tenho essa força de empuxo, tá? Que atua de baixo para cima. Essa força de empuxo que vai equilibrar o peso, tá? Vai ser igual ao peso, que aponta para baixo. A força de empuxo é densidade, que aqui seria a densidade da água, vezes o volume submerso, que é esse volume aqui ó, que o navio desloca, vezes G. Tá? Então essa força de empuxo deve ser igual ao peso total do navio. Então, ó, pessoal, essa altura do navio que fica abaixo da linha d'água é chamada de calado. Tá? Então isso aqui é bem importante, porque a partir desse calado aqui, ó, dessa altura, que vai definir se um navio, determinado navio, ou de esse navio de passeio, né, turístico, ou de carga, pode atracar ou não em um determinado porto. Então, ó, lembrar que essa altura aqui submersa é chamada de calado. Então, tá aqui, calado é isso, certo? É a altura submersa de um navio. E veja, olha só, pessoal, eu citei aqui, para citar alguns exemplos, eu peguei dois portos, apenas dois. O Porto de Santos, ele tem um calado aproximado de 14,45 metros. Então, na teoria, só pode atracar nesse porto, tá? Navio cujo calado seja menor do que esse valor aqui. Se tem navio com calado de em torno de 15 metros, já não pode atracar, porque ele ia atolar, né? Atolar. Será que é essa palavra? Ele ia... Ah, pessoal, eu esqueci a palavra. Quando o navio... Eu esqueci a palavra. Quando o navio... Não é atolar não, tá? Ele ia encalhar. O navio vai encalhar. 14,45 metros. Esse é o Porto de Santos. E no Porto de Rio Grande, aqui ao lado, né, que foi feito agora há pouco essa obra, o Porto de Rio Grande ele passou de 12,8 metros para 15 metros. Essa seria o calado a profundidade teórica do Porto de Rio Grande. Ó. Então ele consegue, na teoria, né,
um navio com 15 metros de calado atracar nesse porto. Então, tá aqui. E agora vamos ver um caso prático. Olha só, pessoal, eu peguei na internet o maior cargueiro do mundo, que é esse navio aqui, tá? Chamado M.A. Maersk. Então, olha só o tamanho do navio. Como vocês podem ver aqui, ó. Esse navio aqui, ele tá, olha aqui a foto, ele tá quase que vazio, né? Quase que vazio, sem nenhum container. Então, pessoal, veja, essas linhas aqui, ó, tá vendo, vermelha, como vocês podem ver aqui, é mais ou menos para a pessoa ter a noção da profundidade do calado. Porque agora compare com essa foto aqui, ó, do navio, o mesmo navio, só que completamente carregado. Olha só onde é que está a linha vermelha. Está quase que no nível d'água, tá? E compare com essa foto aqui do lado. Onde está a linha vermelha? Bem acima, tá? Então veja, esse navio aqui, ó, ele tem um calado de 16 metros quando ele está completamente carregado e 10 metros quando ele está vazio. Então olha só, né? Então um navio desse porte aqui, ó, não é qualquer porto que ele consegue atracar, não. Tá vendo? Eu acho que no Brasil não tem nenhum porto que ele consiga atracar que tenha esse 16 metros de profundidade, tá? Então essa aqui é a desvantagem de você ter um navio assim, porque ele fica muito específico para determinado portos. Então, pessoal, vamos pegar um exemplo desse navio aqui, tá? Eu peguei a massa dele, uma massa aproximada no Wikipedia. Vou considerar que a massa dele é mais ou menos esse valor aqui, 170.974 toneladas. Lembrar que uma tonelada é 1000 quilos. Então essa é a massa do navio vazio, tá? Então essa massa já levando em conta tudo, tá? A fuselagem, os passageiros e tudo. 170.974 toneladas, que dá 170 milhões, né, de quilos. Mais ou menos isso, 170 milhões de quilos. Então vamos ver o seguinte, ó. Calcular a capacidade de carga em toneladas desse navio, considerando ele completamente carregado, ou seja, com um calado de 16 metros, é o que a gente viu anteriormente. Então vamos considerar, tá, que a massa do navio total vazio é esse valor aqui. Então tá aqui, pessoal, nosso modelo de cálculo, nosso navio é uma caixa de sapato, tá? E aqui vou calcular, ó, quanto é que vale então capacidade de carga, já considerando que ele vai estar a 16 metros de profundidade, o seu calado. Então ele vai estar abaixo da linha d'água a 16 metros. Então o que acontece é isso, ó, solução, eu tenho aqui, com essa altura aqui submersa, eu vou calcular o volume submerso, que é a área da base vezes a altura. A área da base, eu peguei aqui, ó, tá vendo? Ele tem uma largura aproximada de 56 metros e um comprimento de 397 metros, tá? Então eu coloquei aqui, ó, comprimento 397 metros e a largura dele, ó, 56 metros, que é essa daqui, tá? Então essa daqui é a área da base. E quando eu multiplicar, na verdade isso daqui vezes isso é a área da base, né? Quando eu multiplicar pela altura, que é o calado, que eu vou pegar esse caso crítico aqui, tá? 16 metros, tá aí. Então eu tenho aqui o volume total, o volume, quer dizer, o volume submerso. Pessoal, com esse volume submerso, ó, vou calcular ele aqui, tá? Que era da base vezes a altura. Desse valor aqui, do volume submerso. 355.712 metros cúbicos. Então agora eu vou fazer o balanço de força. Quando o navio está completamente carregado, eu vou ter a força-peso dele, que é o peso do navio vazio, mais o peso da carga. Tá? Então, ó, eu quero calcular isso. Quanto é que vale o peso da carga? Na verdade, é a massa da carga, né? Então, eu sei que esse peso aqui do navio vazio, mais o peso da carga, deve ser igual a empuxo, tá? Aplicando a primeira lei de Newton, já estou aqui simplificando. Então, empuxo, vou isolar o peso da carga, que é o que eu quero calcular. Então, o peso da carga, vou passar o peso do navio para o outro lado. Ele vai negativo. É isso que está aqui. Então, agora o empuxo vale densidade do fluido, que nesse caso aqui, ó, é a densidade da água do mar, tá? Que eu vou pegar 1020 kg por metro cúbico. A água doce aqui é 1000 kg. O volume submerso
Aqui é o empuxo, tá? Que eu acabei de calcular. E G que é a gravidade. E aqui, ó, do peso do navio é a massa do navio vezes a gravidade, certo? A massa do navio, ó, eu vou pegar daqui e vou converter para quilo, tá? Então vamos lá fazer essa conta. Quanto é que vale o peso da carga? Então joguei aqui, tá? O empuxo está aqui, ó, densidade da água do mar, 1020 kg por metro cúbico, vezes o volume submerso, que é esse valor aqui, está aqui ele, vezes G, né, que é a gravidade. E menos agora o peso do navio vazio, que é a massa, que esse valor aqui é que eu converti para quilo, tá? Ah, pessoal, aqui eu esqueci de colocar quilo, então aqui eu converti para quilo, né? 170.974 quilos. Espera aí só um momento, aqui ó, corrigir, aqui é quilo, tá? Quilo, opa, vezes G, que é a gravidade, pronto. Então tá aqui, agora é só multiplicar, ó, fazendo essa conta aqui tá toda, eu vou ter o seguinte, então eu já coloquei o número, peso da carga deu 1,92 vezes 10 elevado a 9 newton. Esse é o peso. Aí eu vou pegar isso daqui, vou dividir por G, né, que é 10, eu vou ter isso. Então vai ficar 1,92 vezes 10 elevado a 8 kg. E agora eu vou pegar isso, pessoal, quilo, vou converter para tonelada, tá? Então vocês vejam que 10 elevado a 8, tá? É equivalente a você ter 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3 de novo, tá? Quilo. Porque aqui, ó, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 3 dá 8, tá? Então isso daqui é 10 elevado a 8. Porque aqui, ó, 10 elevado a 3, já vou identificar, tá? Que é uma tonelada. Deixa eu pegar aqui meu laser. Uma tonelada. Esse valor aqui, ó, 10 elevado a 3, eu vou multiplicar da 1000, vezes isso dá 1920. E quando eu multiplicar aqui por 100, fica 192 mil. Então dá 192 mil toneladas. Então essa seria a capacidade de carga desse navio. Ele consegue carregar 192 mil toneladas de carga. Porque as cargas é o container, né, cheio. Então está aqui uma aplicação do navio. Vamos ver outra aplicação que é voltada para o submarino. Então, pessoal, o submarino é isso. Ó. Submarino, ele tem um compartimento no seu interior, tá? Dentro dele que esse compartimento aqui, ó, geralmente ele usa para encher de água. Então, a finalidade de você colocar água aqui é você aumentar a massa do submarino. Aumentar a massa para que você consiga variar a densidade do submarino. Porque a densidade é a massa pelo volume externo. Volume externo você não consegue mexer, tá? Que é fixo. Então o que você consegue mexer é na massa dele, aumentando ou diminuindo via esse compartimento aqui, ó. Então quando ele está cheio d'água, você aumentou a massa, você aumentou a densidade dele. Quando ele está vazio, você reduziu a massa, você reduz a densidade. Então é dessa forma que você controla. Quando você quer que isso daqui seja maior ou menor do que a densidade da água do mar. Então, quando é menor, ele consegue flutuar, não é isso? Consegue flutuar com a fração do volume dele submerso. E quando é maior, ele está mergulhado, completamente mergulhado, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo numérico. Pessoal, aqui eu coloquei na apostila um exemplo, coloquei esse exemplo aqui, tá, do submarino, que ele mantém o volume fixo, e lá eu coloquei o peixe, tá, o peixe ósseo. Aquele peixe ósseo, ele consegue variar a sua densidade, não pela massa, mas pelo volume externo, tá? Então o peixe ele consegue controlar a densidade aumentando ou diminuindo o volume externo dele, via a bexiga natatória, né? Que ela fica inflada ou vazia. Então vamos ver uma aplicação numérica. Então vamos supor que eu tenho aqui um submarino que tem uma massa total de
7.600 toneladas. E o volume, que é esse volume aqui externo, tá? Ele vale 8.000 metros cúbicos. Então, tá aqui um submarino que tem essa massa aqui, tá? E ele controla a sua densidade, aumentando e diminuindo a sua massa por meio de um compartimento interno, que é esse caso aqui, tá? Então, item A. Calcular a densidade do submarino, tá? Nessa situação aqui, ó, quando o compartimento está vazio. Então, nesse caso aqui, verificar, né, se ele está boiando. Calcular a densidade dele. Se essa densidade for maior do que a da água, ele tá abaixo. Se ela for menor, ele está flutuando, tá? Que eu chamo aqui boiando. Se ele está boiando, eu posso calcular qual é a fração do volume do submarino que está abaixo do nível d'água, que é esse caso aqui, ó. Quanto é que vale esse volume que está abaixo do nível d'água? Então, esse é o item A. O item B, que eu vou responder depois, tá? Em outra página, é isso. Então, é dado que no interior do submarino existe um compartimento, que é esse caso aqui, tá? Que é usado para você aumentar, colocar água, encher de água. E o volume desse compartimento vale 1,3 vezes 10 elevado a 3 metro cúbico, ou 1.300 metros cúbicos. E lembrar que o volume total é 8.000, que é esse volume externo, tá? Que é fixo. Então, está aqui o volume do compartimento e depois é calcular a nova densidade do submarino quando você enche isso daqui de água do mar. E depois verificar, tá? Se agora ele está boiando ou ele está no fundo, né, do mar. E o item C, com o compartimento interno vazio, refazer novamente a conta, tá? Colocando água de modo que você tenha aqui que agora a densidade do submarino seja igual à densidade da água do mar. Então, vou responder o item A, depois eu vou fazer o item B e o item C em outro slide, tá? Então, o item A é isso, ó. Densidade é a massa pelo volume. A massa foi dada, que esse valor aqui, tá, que eu vou usar ela em quilo. Então, é só multiplicar por 1.000, né? Porque uma tonelada é equivalente a 1.000 quilos. Então, ficou assim, ó, porque 7.600 é 7,6 vezes 10 elevado a 3. Vezes 10 elevado a 3 dá 10 elevado a 6. Então, aqui fica esse valor aqui, pelo volume, ó, deu uma densidade de 950 kg por metro cúbico, que é bem abaixo da densidade da água do mar. Então, nessa situação aqui, com certeza, ele está boiando na água. Tá vendo? Boiando. Então, se ele está boiando, qual é a fração do volume que está abaixo da linha d'água? Então, a fração do volume é a expressão anterior, que vale densidade do corpo pela densidade do fluido. Que nesse caso aqui, o corpo é o submarino, que eu acabei de calcular. E o fluido aqui, ó, é a água do mar, que eu vou usar 1.020 kg por metro cúbico. E não 1.000, tá? Porque a água do mar é mais densa. Então, fazendo aqui a conta, né, deu 0,93 e descobri isso, ó. Então, que 93% dele está abaixo da linha d'água. E apenas 7% é que está fora da linha d'água. Então, já respondi o item A. E agora vamos ver o item B, tá? Próximo slide que eu vou colocar, repetir novamente o enunciado. Então, você tem aqui o interior, esse compartimento, que agora, nesse caso, ele está cheio d'água, né? Então, vamos ver aqui, destinado a variar. Calcule a nova densidade do submarino quando o compartimento interno está cheio d'água, que é água do mar. E, de novo, vamos ver se ele está boiando ou ele está afundando, tá? Solução. Então, tem aqui a densidade, que é a massa, pelo volume. O volume externo eu não consigo mexer, mas aqui na massa eu consigo mexer, ó, porque agora essa massa do submarino vai ser a massa dele, anterior, mais a massa de água que você vai colocar aqui, ó, dentro do compartimento interno, tá vendo? Então essa massa aqui é densidade da água do mar vezes o volume, tá vendo? Só isso. Então a densidade do submarino que foi dada, eu já sei, e a densidade da água do mar, que você acabou de colocar aqui dentro, que vale ρ, que é a densidade do mar, da água do mar, vezes o volume do compartimento. Isso aqui é a massa de água que você colocou aqui, ó, completamente aqui.
Então, colocando o número, ó, massa do submarino desse valor aqui, tá, que a gente viu anteriormente, mais esse termo aqui, ó, que vale 1020 kg por metro cúbico, né, que é a densidade da água do mar, vezes o volume do compartimento, que vale 1,3 ou 1.300 metros cúbicos. Então, ó, fazendo essa conta aqui, tá, somando com esse termo aqui, depois dividido pelo volume externo do submarino, eu descubro esse valor aqui, ó, que agora a densidade dele vale 1.115,75 kg por metro cúbico, que é bem maior do que a densidade da água do mar, que vale 1.020 kg por metro cúbico. Então agora aqui, ó, nessa situação, o submarino está descendo, acelerado para o fundo, né, do oceano, está descendo. Então essa situação aqui, ele está descendo, e olha só, pessoal, o que ele faz é o seguinte: com esse compartimento aqui vazio, quando ele está muito cheio, tá vendo? Ele vai descer até o fundo. E lembrar que se o oceano é muito profundo e o submarino não tem resistência no casco, a pressão pode estourar, né? Pode esmagar o submarino. Então, nessa situação aqui, o que ele tem que fazer é o seguinte: fazer com que a sua densidade seja igual à densidade da água do mar. Então ele começa a bombear essa água daqui, ó. Vai bombear essa água até a densidade dele igualar a densidade da água do mar. Aí sim, ele agora para de... Ou então ser um pouquinho menor, né? Para que ele pare de descer e suba um pouquinho. É você frear, né? Seria um movimento desacelerado. Ele descendo, aí a velocidade está para baixo, depois eu coloco uma aceleração para cima. Então essa aqui é a nova densidade, quando está cheio d'água. E agora o item C é o seguinte, o item C é quando isso daqui está vazio. Qual é o volume de água que eu devo colocar aqui no compartimento interno para que agora a densidade do submarino seja igual à densidade da água do mar? Porque se você encher, ó, é maior, vai ficar isso daqui. E o mar é isso, ó, 1020 kg. Aqui ficou 1.115, né? Bem maior do que esse valor aqui. Então, qual é o volume de água que eu devo colocar aqui, ó, para que isso seja igual à densidade da água do mar? Só isso. Então, item C, vamos lá, calcular quanto é que vale esse novo volume, né, de água que eu devo colocar. Calcular o volume, pessoal, eu vou calcular a massa, porque se você é a massa, esse é o volume, por aqui, ó. Então, vou calcular a massa, por exemplo, e se eu quero saber o volume, vou usar essa expressão aqui. Volume é igual a massa pela densidade da água do mar. Então, ó, vou igualar, tá, a densidade do submarino, que deve ser igual à densidade do mar, que eu sei, tá, que vale 1020 kg por metro cúbico. Então, vou igualar. Então, ó, a nova densidade do submarino vai ser a massa dele, tá, mais a massa da água no compartimento, pelo volume externo, né, que é fixo. Aqui eu não mexo não, aqui é fixo. Então, veja, isso daqui é água do mar, eu sei. E minha incógnita é essa massa aqui, tá vendo? Essa massa aqui, ó, do compartimento, da água do compartimento. Então, eu vou isolar ela. Para isolar ela, eu vou passar então esse termo aqui, ó, para o outro lado. Ele vai multiplicando a densidade do submarino, que é igual à densidade da água do mar. E depois eu passo essa massa do submarino também, né, para o outro lado. Ela vai negativa depois, tá? Então fica assim, ó. Primeiro eu passei o volume externo multiplicando, tá? Tá aqui ele. Então aqui, densidade do submarino eu já troquei pela densidade do mar. Então aqui do lado direito não mexi, ó, ficou assim. E agora eu vou passar esse termo para o outro lado da igualdade, ele vem negativo. Então tá aqui ele, só inverter a ordem, tá? Então tenho que a massa do compartimento é a densidade da água do mar, que é do submarino, vezes o volume externo, que eu não mexo, vezes menos a massa do submarino, que foi dada anteriormente, tá? Então a massa do submarino, que é até esse valor, né? Esse valor aqui. Deixa eu ver onde é que ela tá. Se não me engano, é essa daqui, ó, esse valor aqui, tá? 7,6 vezes 10 elevado 7,6 vezes 10 elevado a 6 kg. Então, jogando os números, massa do compartimento, tem aqui a densidade da água do mar, volume externo do submarino,
menos a massa do submarino. Ó. Então, fazendo essa conta, eu descobri esse valor aqui. 5,6 vezes 10 elevado a 5 kg. Então, tendo a massa, eu agora vou calcular o volume por aqui, ó, por essa expressão aqui. Então, o volume é massa pela densidade, que nesse caso aqui é a densidade da água do mar. Tá? Então, está aqui a densidade do compartimento. Vou fazer agora, tenho a massa, vou calcular o volume. Aí vou usar essa expressão aqui, tá? Que é essa que eu coloquei, ó. Então, volume é a massa pela densidade, tá? Que é isso daqui, né? Volume de água do compartimento é a massa de água do compartimento pela densidade, que é a densidade do mar. Então, acabei de calcular esse valor, dividido pela densidade do mar. Descubro 549 metros cúbicos. E lembrar que a capacidade máxima do compartimento é 1.300 metros cúbicos. Então ele está só um pouquinho acima da metade. Não é? Na verdade, não está nem na metade, ele está abaixo da metade do compartimento. Então, nesse caso aqui, agora o submarino ele pode se locomover na horizontal, porque agora aqui, ó, ele vai estar com aceleração nula aqui, na vertical. Então, ele vai ficar onde você deixar. Então, agora sim, ó, ele pode se mover aqui no eixo X, aqui no eixo Y, ele está em equilíbrio estático, porque a sua densidade agora é igual à densidade do fluido. Então, dessa forma, pessoal, bem interessante, né? Que o submarino ele controla a sua flutuabilidade. Ou ele pode descer, ou ele pode subir para a superfície, ou ele pode ficar aqui parado na vertical. Tudo isso controlando essa massa de água que entra aqui para o compartimento. Então, para você depois tirar essa água, se você tiver dentro, aqui tem que ter uma bomba bem potente, para você pegar essa água daqui, ó, e jogar aqui fora. E vencer a pressão no meio externo, né? Tem que ser uma bomba bem potente, tá? Então, submarino, o que mais custoso é esse manuseio, tá, de água, o compartimento, de você bombear depois essa água daqui, ó. Para entrar é fácil, é só abrir a comporta, ela entra. Agora para sair, aí tem que ser uma bomba bem potente. Então, ó, olhando aqui, né, fazendo uma pequena análise, esse volume que a gente acabou de calcular em relação ao volume total é 42% só, é bem abaixo de 50%. Então, está aqui o submarino. Vamos ver outro exemplo, tá, da força de empuxo. Pega aqui outro cubo. Outro cubo que ele está pendurado, ó, por um cabo. Pessoal, se esse cubo aqui está dentro d'água e ele precisa estar pendurado por um cabo, tá? E aqui eu já descubro que a densidade desse corpo aqui, ó, é maior do que a densidade da água. Porque se você cortar esse cabo aqui, ele desce, não é? Ele desce. Cuidado com a estátua. Na verdade é um pouco parecido com a estátua, não foi? Então, ó, eu tenho aqui um cubo de massa 9,6 kg e ele tem a aresta de 0,2 metro, que é 20 centímetros. Então está suspenso por uma corda em um tanque aberto que contém um líquido de densidade, que é isso daqui, água doce, 1.000 kg por metro cúbico. A face superior do cubo se localiza a profundidade H. Então essa distância daqui para cá é H, que é 3 metros. Então item A, calcular a força exercida pela pressão tá, absoluta na face inferior, que é aqui embaixo, e na face superior do cubo, que é aqui em cima. Quanto é que vale essa força? Aqui embaixo e aqui em cima. E no item B, a tensão na corda, que é o peso aparente. Ou então posso fazer novamente o diagrama de corpo livre. E o item C, a força de empuxo, que essa força de empuxo é igual a força inferior menos a força superior. Então, ó, pessoal, vou calcular, tá, a força de empuxo pelo método tradicional e depois eu vou calcular com o item A quanto é que vale essa força que eu calculei no item A, força inferior menos a força superior. E eu vou comparar com o empuxo, tá? Porque elas são iguais. Vamos ver se é verdade mesmo. Então, solução. Item A, a pressão na parte inferior é isso. Força na parte inferior é a pressão na parte inferior vezes a área da base, tá? Que é essa área daqui, ó. Essa área aqui, tá? Que eu coloquei aqui embaixo. Então, eu tenho que saber quanto é que vai dar a pressão aqui embaixo, ó. Nesse ponto aqui, tá?
Então, ó, pressão, vamos supor que aqui é a pressão no ponto 2, que é aqui, vamos supor. Então, a pressão no ponto é a pressão no ponto 1 mais ρgh. A pressão no ponto 1 eu vou pegar aqui em cima, na superfície. Porque aqui na superfície, ó, pressão no ponto 1 é pressão atmosférica. Então, ó, tá aqui, vou usar essa expressão, tá? De novo. Então, a pressão no ponto inferior, que é aqui embaixo, vai ser pressão atmosférica, que é aqui para cima, mais agora essa coluna aqui, ó, de líquido. Daqui para cá, até esse ponto aqui, tá? Essa altura daqui, ó, até a superfície livre, é H, Hzinho, mais L, onde L é a aresta do cubo, tá? Essa que eu coloquei aqui. Então, ó, colocando aqui os números, pressão atmosférica é 100.000 Newton por metro quadrado. Aqui é a densidade da água do mar, que é da água doce, quer dizer que é 1.000 kg por metro cúbico. G é gravidade, 10. E Lzão, que a aresta vale 0,2 metro. E H é a profundidade, que é 3 metros, né? Tá aqui, 3 metros. Então, fazendo essa conta aqui, ó, a pressão na parte inferior, que é aqui embaixo, vale 1,32 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Que agora, se eu multiplicar essa pressão pela área dessa face aqui, ó, do cubo, que a área da face é aresta vezes aresta. Então, esse valor aqui vezes a área dá 5.280 newton. Então, essa é a força que atua aqui, ó, na parte de baixo desse cubo. Agora, vamos calcular a força que atua na parte superior, que é aqui em cima. Lembrar que a força aponta do líquido para o corpo. Tá? Então, força inferior aponta de baixo para cima. Força na parte superior, que é essa daqui, ó, que é a ponta do fluido para o corpo. Tá? Então, ela aponta de cima para baixo. Vai ser a pressão desse ponto aqui, tá? Vezes novamente a área da face, que é essa daqui. Que é essa área aqui, ó. Então, pressão na parte superior, de novo, essa equação aqui que eu vou usar. Vou pegar o ponto 1 aqui na superfície livre. E eu tenho que saber quanto é que vale a pressão devido a essa coluna aqui, ó, de água. Essa coluna aqui de altura H, né? Então, que é isso aqui, ó. Então, pressão na parte superior, colocando os números, PATM é 100.000 Newton por metro quadrado. Aqui ρ, G e H, onde H aqui fica apenas 3 metros, tá? Pessoal, tá em perspectiva, tá? Essa altura aqui, ó, é igual a essa, tá? Tá em perspectiva. Então, daqui para cá é H. Então, ó, isso daqui vai dar, fazendo a conta, 100.000 aqui daria 30.000, né? 100.000 mais 30.000, 130.000. Que eu coloquei assim, tá? 1,3 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Essa é a pressão na parte superior, que eu só pegar essa pressão, multiplicar agora novamente pela área, tá? Eu vou ter a força. Então, a força dá 5.200 Newton. Essa é a força que atua aqui na parte superior. Então, já calculei quanto é que vale a força inferior e superior. Item B, calcular a tensão na corda. Então, a tensão na corda é isso, ó. De novo, não vou usar pelo peso aparente, ó, porque eu não vou fazer não, pelo empuxo, tá? Vamos lá, diagrama de corpo livre do cubo. Tá aqui o cubo, é o peso, a tração no cabo, a força inferior e a força superior, tá? Que eu acabei de calcular. Então, impondo a condição de equilíbrio estático, primeira lei de Newton, eu tenho essa expressão aqui, ó. Pegando referência ao positivo para cima, tá? Então, eu vou ter isso. F inferior, positivo para cima. Essa daqui inferior, positivo para cima, tá? Porque ela está apontada para cima. A força na face superior, negativo, que ela aponta para baixo. Força peso para baixo, negativo. E a tração no cabo para cima, positivo. E a gente quer encontrar quanto é que vale a força de tração, tá? Então, vou passar então para o outro lado, esse termo aqui, esse e esse, tá? Passar para o outro lado da igualdade. Eles vão com o sinal trocado, né? Então, fica isso, ó. Essas forças aqui eu acabei de calcular. Aqui. E a força peso tá aqui, ó. Peso é massa vezes G. Certo? Então, aqui deu... Pegando os números. A força inferior é essa expressão aqui, ó. Deu 5.280 Newton. Negativo porque eu passei para o outro lado, tá? Mais essa força aqui, ó. Na face superior.
5.200 newton, mais a força peso. Peso é isso daqui vezes G, dá 96 newton. Então, ó, fazendo essa conta, você vai descobrir que, por exemplo, aqui, ó, 5.200 menos 5.280 mais 5.200 dá menos 80. Menos 80 newton mais 96 dá 16 newton. Tá? Então fica 16 newton. Essa é a força de tração no cabo, que mantém esse corpo aqui, ó, em equilíbrio. Senão ele ia descer. Com certeza ele ia descer. Item C, a força de empuxo. A força de empuxo, pelo método tradicional, é... Veja, eu aqui estou fazendo, tá? Porque eu sei que essa força de empuxo ela é igual a essa força aqui de baixo menos essa. Tá? Até peguei, ó, força de baixo, a força inferior. Força inferior vale 5.280, que é isso daqui, tá? Menos esse valor aqui, que dá 80 newton, né? Ou eu poderia ter feito pelo método convencional, que é esse daqui, ó, que é mais simples. Tá vendo, pessoal? Mais simples, né? Então imagine só se eu fosse calcular toda vez dessa maneira aqui, ó. Olha só o trabalho que eu tive que fazer, não foi? Trabalhão. Então fazendo por aqui, ó, essa diferença de força aqui é densidade, que é 1000 kg, que é a densidade do fluido, vezes o volume do cubo, que é a aresta elevada ao cubo, ó, vezes o G, que é a gravidade. Então você fazendo essa conta aqui, você vai descobrir isso, tá? 80 newton, que é igual a esse valor aqui, tá? Como deveria ser, tá? Então, ou poderia ter feito aqui esse cálculo pelo peso aparente, que é o peso real menos o empuxo. Esse peso aparente, ó, é a tração no cabo. Então no item B, eu poderia ter feito por aqui, tá? Pelo peso aparente. Então, tá aqui, pessoal, o empuxo é o peso real menos o tração no cabo. Só fazendo a conta de novo aqui, ó. Peso real 96 newton, tração no cabo 16 que foi dada. Aí descubro que o empuxo é 80. É sempre isso, né? Só outra forma, novamente. Por isso, maneira de calcular o empuxo. Então, com isso, eu queria falar mais um exemplo do balão. E aqui seria o último slide. Então, balão, esses balões de competição, o que transporta realmente pessoas, tá? Ele também utiliza o princípio do empuxo. Só que aqui, ó, o fluido no qual o balão está imerso é no ar, tá no ar. Então aqui o ρ é a densidade do ar, que vale aproximadamente 1,2 kg por metro cúbico. Então esse balão aqui, ó, se ele está flutuando, quando ele sobe, é porque nesse caso a força de empuxo é maior do que o peso dele. Tá? Então o peso dele é o peso da lona, dessa lona aqui, ó, do cesto, das pessoas, tá, que estão aqui, mais o peso do interior do gás, ó, aqui dentro do balão tem o gás. Então tem que levar em conta também esse peso. Tá? Então é por isso que quando é um balão assim comum, aqui no interior dele você aquece. Aquece porque o gás, quando está quente, ele é menos denso. Se ele é menos denso, ele é mais leve, tá? Ele tem que ser mais leve do que o ar que está lá fora, porque senão ele não sobe. Então vamos supor que a massa total, tá? A massa do cesto mais a massa do passageiro, vamos supor que só tem um. Mas a massa da lona vale 300 kg. Mais a massa de ar quente, que eu vou calcular quanto é que vale essa massa de ar quente aqui, tá? Que é o ar que você coloca aqui no interior. Então esse balão aqui, ó, tem balão, pessoal, que é feito de gás hidrogênio. Então um balão de gás hidrogênio, por exemplo, ele é perigoso porque o hidrogênio é um gás inflamável. O gás hélio, né, também. Aí geralmente é aquecido. Aí você tem que levar esse cilindro aqui de gás, tá vendo, para aquecer. Para manter sempre o gás no interior quente. Para que ele fique mais leve do que o ar que está lá fora. Então vamos supor que a densidade do ar tá, aqui fora é 1,2 kg. E a densidade do ar quente aqui no interior do balão é 0,9 kg por metro cúbico, tá? Então essa densidade aqui, ó, é quase que equivalente ao ar a temperatura de mais de 100 graus Celsius, tá? Em torno disso. Solução. Então, para que o balão suba, a força de empuxo, pegando o caso crítico, deve ser maior ou igual à força peso. Então, eu vou impor isso, ó.
eu tenho aqui o peso do balão para baixo e eu quero que, quero que ele suba, isso daqui tem que ser mais do que o peso. Então o empuxo é também igualzinho ao líquido, tá? É a força devido a essa diferença de pressão entre a parte inferior e a parte superior do ar, né? Então a primeira lei de Newton, o empuxo menos o peso total do balão deve ser igual a zero. Eu descubro que se eu quero que ele suba com velocidade constante, o empuxo deve ser igual ao peso, tá? Então o empuxo está aqui do lado esquerdo, que é a densidade do ar, pelo volume total, tá, do balão. O volume submerso é o volume total, vezes G, né? Então esse aqui é o empuxo. E aqui do lado direito é o peso total. O peso total, ó, é a massa do cesto mais o passageiro, mais a lona, vezes G. Essa massa aqui eu já sei, ó, 300 kg. Mais também a massa de ar quente, que está aqui no interior do balão. Essa massa de ar quente vezes G, tá? Então, ó, essa massa de ar quente eu posso calcular pela densidade de ar quente vezes G, vezes o volume, quer dizer. Essa aqui é a massa de ar quente. Aí vou jogar aqui. Então, veja, nossa incógnita é calcular o volume, não é isso? Qual deve ser o volume do balão? Que é o volume de ar deslocado para que esse balão flutue no ar. Então, estou pegando um caso crítico. O caso crítico é que ele vai flutuar ou subir com velocidade constante, tá? Onde a força peso é igual à força de empuxo. Então, pessoal, vamos colocar essa massa aqui e tentar depois isolar o volume, que eu chamo de volume submerso, que é o volume total, porque o balão está completamente imerso, né, no ar. Então, ó, troquei, tá? A massa, troquei por isso, tá aqui ela. E agora eu vou tentar, ó, isolar quem é o volume submerso do balão, que é o volume total. Então, vou fazer o seguinte, vou passar esse termo aqui para o outro lado da igualdade e ele vai negativo, que está aqui ele. E essa massa aqui eu deixei, tá? A massa vezes G eu deixei, não mexi, tá aqui ela. Então daqui, ó, vou isolar quanto é que vale o volume do submerso, é que eu quero encontrar. Então, isolando ele, já que o volume submerso aqui, ó, volume submerso vezes G aparece aqui e aparece aqui. Eu coloquei em evidência, tá vendo? Então fica vezes a densidade do ar, que é esse ar fora aqui, menos a densidade do ar quente, que é esse termo aqui, tá? E isso é igual à massa, que é a massa do cesto passageiro e a lona, vezes G. Então aqui, ó, eu posso cancelar essa gravidade G com esse G aqui, tá? E depois passar agora esse termo aqui, ó, para o outro lado, ele vem dividindo. Esse aqui é o volume do balão que eu devo ter. Então agora eu vou colocar os números. A massa dá 300 kg, que é a massa do cesto passageiro e a lona. E aqui fica a densidade de ar frio, que é o ar aqui fora, que é 1,2 kg por metro cúbico. E o ar quente, que é 0,9 kg por metro cúbico, tá? Então, quando você faz essa conta, eu vou descobrir que o volume submerso eu tenho que ter um volume do balão de aproximadamente 1000 metro cúbico. Então, esse aqui deve ser o volume do balão para que você consiga flutuar com esse peso aqui, ó. Peso 300 kg mais o peso de ar quente. Pessoal, se você faz a conta aqui, ó, você vai ver que o peso de ar quente é o que mais pesa, esse ar quente aqui no interior do balão. Porque se você pegar, quanto é que vale essa massa, por exemplo, pega essa densidade aqui, esse volume, multiplique pela densidade. Aí você vai ter a massa de ar quente. 1000 vezes 0,9 dá 900, né? 900 kg. Tá vendo? 900 kg. Essa é a massa do ar quente. E a massa do restante, ó, 300 kg. Então você tem aqui, ó, só de ar quente 900 kg. Então é assim que o balão consegue flutuar, tá? É também pelo empuxo. O empuxo é que explica a flutuabilidade do balão. E para encerrar, né, pessoal, lembrar, ó, dos filmes antigos, o Zeppelin, que é esse dirigível aqui, ó, chamado de dirigível, eu chamo de Zeppelin. Tá vendo? É o tamanho do balão, né? Que basicamente é isso, precisa ter um volume bem grande para que você consiga flutuar. Então você ganha aqui no volume, porque a força de empuxo é proporcional ao volume, tá, submerso. Esses Zeppelins aqui, ó, Zeppelin,
eles não usam não, tá? Gás quente, gás aquecido, o ar aquecido. Geralmente eles usam outro tipo de gases, mais leve do que o ar. Então, às vezes é perigoso porque eles utilizam gases inflamáveis. Aí de vez em quando tem um incêndio. Tá? Então, é dessa forma que o Zeppelin, que o balão de festa junina consegue flutuar no ar. É devido ao empuxo, que é uma força que surge devido à diferença de pressão entre a parte inferior e a parte superior, tá? Do líquido. Então, só isso. Vou encerrar por aqui o vídeo e até o próximo.